Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Nós vamos continuar nossos estudos na carta de Tiago, agora continuando ainda no capítulo 1, versículos de 19 a 27. Ele vai falar da prática da palavra de Deus. Nessa lição, a ênfase está justamente na palavra. Durante a semana, os irmãos puderam acompanhar nas leituras devocionais. Talvez alguém pela primeira vez tenha lido o Salmo 119 inteirinho. Ele fala da palavra de Deus. Ele é o maior capítulo da Bíblia e ele está realmente falando apenas sobre a palavra de Deus. É uma poesia fantástica, nós não vamos entrar nesse detalhe. Porém, ele enfatiza a palavra do Senhor. E assim, Tiago ele vai falar dessa prática da palavra como sendo a prova de uma religião verdadeira. Ele começa dizendo, saber essas coisas, meus irmãos, todo homem seja tardio para falar e pronto para ouvir. Pronto para ouvir e tardio para falar. Né? Para a gente não se precipitar e dar ouvidos à palavra de Deus. Essa lição ela é dividida em duas partes. A primeira parte dela fala sobre a palavra de Deus, que é a fonte de salvação e o meio pelo qual Deus se revela ao ser humano, a cada pecador nesta terra. E a segunda parte vai falar sobre a palavra do homem, que é justamente o que Tiago está falando aí. Nós devemos ter muita cautela ao abrir a nossa boca, porque nós podemos causar muita confusão e, além disso, transmitir falsos ensinos. Mas, primeiramente, vamos nos deter aqui à palavra de Deus. Ele usa esse primeiro ponto da palavra de Deus em duas etapas. Ele vai falar sobre os resultados da palavra de Deus. O primeiro resultado da palavra de Deus é justamente a revelação de Deus e a comunicação que ele faz da salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, em Hebreus 4:12, que ela pode nos salvar. Aqui no versículo 21 também Tiago fala para acolhermos em nosso coração a palavra em nós implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. A alma aí está falando do ser humano por completo. Espírito, alma e corpo. O ser total. Aqui então o primeiro resultado é a salvação. E a palavra de Deus revela esse amor, essa salvação ao pecador. E ao respondermos essa palavra de Deus com o arrependimento e confissão de pecados, nós tomamos posse da vida eterna, através justamente da fé. Então, nós ouvindo essa palavra, o Espírito Santo toca em nosso coração, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Deus salva o pecador porque ele vai se arrepender e vai se entregar nas mãos de Jesus. Esse é o objetivo e é assim que funciona. Então, a palavra de Deus fala em Romanos 10:9, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse é o momento em que o pecador reconhece: eu preciso de um Salvador, as minhas obras não podem me salvar, e eu dependo daquilo que Cristo fez, então eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E assim a Bíblia diz que nós passamos a ter a vida eterna. O segundo ponto que ele vai falar do resultado da palavra de Deus é que ela traz felicidade. Quando nós colocamos em nosso coração o propósito de obedecer a palavra de Deus, de colocá-la em prática, nós vamos constatar, você pode pensar nas coisas que já aconteceu na sua vida e pode experimentar hoje, praticar a palavra de Deus, e você verá que o teu coração vai se encher de alegria. E a Bíblia fala que aquele que medita na palavra de Deus, aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que anda em obediência à palavra de Deus, é bem-aventurado. Feliz, usando a palavra do pastor Eliseu lá, feliz com a felicidade do céu, ou mais do que feliz, bem-aventurado é mais do que feliz. É aquele que realmente tem a felicidade de dentro para fora. O Espírito Santo enche o nosso coração de felicidade quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Haja vista apenas um testemunho. Você
procure falar do amor de Deus a uma pessoa que não conhece Jesus. Conversa com ela, fala da graça, fala do poder, fala da misericórdia de Deus. E depois que terminar essa conversa, olha para dentro de você e veja como o seu coração está. Ele estará jubiloso, estará cheio de alegria. Você estará feliz verdadeiramente, porque Deus põe essa felicidade em nosso coração, porque ela é resultado da obediência à sua palavra. Então, no versículo 22, Tiago fala isso. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mais para frente nós vamos pensar um pouquinho sobre isso também. Então, esses dois aspectos ele coloca aqui para nós, que a palavra de Deus traz o resultado na nossa vida, a salvação da nossa alma, a paz com Deus, a libertação do castigo do inferno, e além disso, traz alegria e paz quando nós a colocamos em prática. Nós precisamos tomar cuidado quando nós vamos falar. Agora, daqui no segundo ponto, ele vai começar a falar da palavra do homem. Né? Até aqui foi da palavra de Deus. Mas medite na palavra de Deus. Leia o Salmo 19, leia o Salmo 119 mesmo, não precisa ser inteiro de novo. Né? Você já leu, se acompanhou as leituras devocionais, mas preste atenção naquilo que é dito sobre a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é exaltada, enaltecida e glorificada, porque ela é santa e ela é poderosa para transformar a vida de qualquer pecador sobre essa terra. No segundo ponto, Tiago vai falar sobre a palavra do homem. Então, quando ele começa pensando sobre isso, ele fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí ele vai usar mais um, além da palavra, a ira, né? E fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente tem visto e acompanhado na televisão muitos protestos por causa de morte de pessoas, principalmente de pessoas negras, tanto nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil agora recentemente com esse episódio do Carrefour. E a gente vê que muitas vezes a consequência, né, desses protestos ela vai muito além, né, do que deveria. Um protesto pacífico, um posicionamento contra aquilo, né, uma fala educada, é uma coisa natural e é o direito de todo ser humano. A partir do momento que passa para depredação, de destruição de patrimônios, destruição às vezes até matando pessoas, entrando em confronto com a polícia, as pessoas elas não medem as consequências, porque a sua ira toma conta do seu coração. E é justamente nesse ponto que Tiago está falando. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, devemos estar alertas para com isso e não deixar que a nossa ira sobrepuje a nossa razão. Que ela vá tomando a dianteira e tomando conta das ações e das palavras que nós falamos, porque é fatal, quando estamos irados, nós vamos falar palavras precipitadas. O autor da lição fala aqui, ele chama até de um ciclo vicioso. Quanto mais palavra precipitada, mais ira ela vai provocar, e quanto mais ira, mais palavra precipitada. E entra num confronto que vai gerar muitos problemas. Então, queridos, se você tem sido injustiçado, tem sido perseguido, tem sido talvez enganado, traído, não deixe a sua ira tomar conta do seu coração. Coloca tudo isso diante de Deus e peça para Deus ser o juiz no teu coração. Remova do coração a ira. E é isso que Paulo também fala, né? Que nós não devemos dar lugar ao diabo, não deixar a ira dormir no nosso coração. É isso que ele fala, né? Não deixe a ira para o dia seguinte. Resolva os seus problemas antes de dormir, para que você possa ter uma noite tranquila de paz e não venha a remoer ainda mais e depois causar mais problemas. Então, a palavra do ser humano ela deve ser cercada de cuidados. Deus fala bastante, a gente vê na Bíblia, tudo que a Bíblia fala é a expressão da santa vontade de Deus, da justa vontade de Deus, e ela traz para nós somente alegria e salvação. Foi aquilo que nós vimos agora há pouco. Mas a palavra do homem não. Então, até
Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro qualificado, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem a palavra da verdade é justamente o que Tiago está falando na metáfora que ele usa ali, com o olhar no espelho. Quando você olha no espelho, você vê a sua feição, você vê os detalhes da sua roupa, do seu cabelo e tal, quando é mulher, da maquiagem e de tudo mais. Porém, ao sair dali, você se esquece da sua aparência. Então, ele faz essa aplicação com relação à palavra de Deus. Qual tem sido a frequência que você tem lido a palavra de Deus? Pense na sua vida. Você tem lido ela criteriosamente? Tem lido ela pausadamente, prestando atenção em cada versículo, procurando entender o que aquilo significa verdadeiramente? Você tem estudado essa palavra para ver as aplicações, as lições práticas para a nossa vida hoje, no século XXI? Ela foi escrita há muito tempo, mas ela é atual e ela pode nos ajudar, desde que nós a conheçamos. Então aqui, queridos, entra um fator muito importante, o exercício espiritual. Paulo fala nas suas cartas que o exercício físico para pouco aproveita, mas o exercício espiritual para muito ele é proveitoso. E aí, nesse exercício espiritual, está incluído a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a meditação nessa palavra, a fé nessa palavra e a prática dessa palavra. E a prática dessa palavra, ela acontece quando nós obedecemos. Quando nós colocamos em prática os dons que recebemos de Deus. Deus deu para cada um pelo menos um dom. Então, se você sabe cantar, meu querido, vá, a sua igreja está precisando de você. Cante para o Senhor, para a glória dele, não para a sua glória. A gente vê aí na história mesmo muitos cantores, especialmente americanos, norte-americanos, que começaram a cantar nas igrejas, nos grupos de louvor. A sua voz foi apreciada por muitos e eles deixaram de cantar para o Senhor e foram gravar músicas no mundo, no mundo secular. Exemplo disso é o Elvis Presley, Whitney Houston e tem muitas outras. Agora veja o fim da vida dessas pessoas. Veja o fim que teve Elvis Presley. Ele se envolveu com drogas, com prostituição, ele se envolveu com muita coisa. Por quê? Porque o seu coração não tinha mais lugar para a palavra de Deus. Ele não contemplava mais a palavra de Deus, apenas contemplava, talvez, E muitos estão nas igrejas assim. A pessoa aprecia a palavra, gosta do que ouve, mas não deixa a palavra fazer efeito na sua vida. Ela não acolhe essa palavra e não deixa ela moldar o seu caráter. Ou seja, ele não está disposto a abandonar os pecados e a vida mundana que está levando, para dar lugar ao Espírito de Deus, para que ele transforme e para que ele use a sua vida para a glória do Senhor. Então, uma das maneiras é essa, você se colocar a serviço de Deus e praticar o exercício espiritual, começando com a leitura da Bíblia, com a oração, com a meditação, com a aplicação dessa palavra na sua vida, comparando o seu estilo de vida com ela e removendo aquilo que não presta e colocando, acrescentando aquilo que a palavra de Deus ensina que é bom. E você vai ser uma pessoa obediente e bem-aventurada. Depois, ele mostra que a presença nos cultos e o trabalho dentro do templo também é eficaz para o crescimento espiritual, porque você vai transmitir ao seu irmão a sua fé, você vai incentivá-lo a perseverar e vai estar cuidando dele também. Ok? Depois ele fala que o cristão deve falar sem maldade. Muitas pessoas transmitem a palavra de Deus, mas depois usam palavras torpes no seu dia a dia. Falam da palavra de Deus, recitam versículos, mas depois começam a amaldiçoar as pessoas, a falar coisas torpes, semelhante às pessoas do mundo. E aqui o autor está chamando também a atenção, justamente para o aprendizado e o ouvir da palavra de Deus. Por quê? Porque muitos têm
se precipitado para ensinar. Eu creio que os irmãos já conhecem, já viram a brincadeira do telefone sem fio. Alguém que coloca uma fila de pessoas aí, de 7 a 10 pessoas, vai no primeiro da fila, cochicha uma frase no seu ouvido, e esse vira e cochicha a mesma frase no ouvido do seguinte até chegar no último. Quando chegar lá no último, a mensagem é completamente diferente daquela que foi entregue ao primeiro. Por quê? Porque não há assim ninguém presta atenção verdadeiramente naquilo que está falando. As pessoas acrescentam, as pessoas deturpam a palavra. E quantos têm feito isso com a palavra de Deus? Aí é a causa de tantas heresias e tantas doutrinas errôneas e erradas que nós temos nesse mundo. Todas elas baseadas na palavra de Deus, mas com uma interpretação completamente errada com relação ao sentido original da palavra. Então, queridos, tomem cuidado com isso. Presta atenção naquilo que você vai falar, presta atenção naquilo que você vai levar ao ouvido das pessoas. E a Bíblia fala que a nossa palavra, ela deve ser temperada com sal. Ela deve transmitir graça às pessoas que ouvem. Então, policie a sua língua. Não deixe que da sua boca saia palavras torpes. Policie o seu coração. Veja como está a sua vida com Deus. Se você tem praticado a palavra de Deus, se você tem deixado de praticar, se você tem praticado coisas que o mundo está fazendo, ore para Deus, pede para Deus sondar o teu coração. Lembra do Salmo 139? Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, eu dou liberdade para o Senhor investigar a minha vida, para o Senhor perscrutar o meu coração, para que o Senhor remova e mostre para mim: olha, você está falhando aqui, ali e lá. Então, conserta a tua vida, muda de atitude, passe a falar coisas que agradam as pessoas e agradam a Deus também. Transmite graça para as pessoas e agradam a Deus, porque falar as coisas que agradam as pessoas, fatalmente nós vamos pecar contra Deus. Isso é fato. Então, meus amados, vamos fazer essa análise na nossa vida. Toma cuidado com a ira, remove a ira do teu coração, deixa para Deus a vingança, coloca tudo diante de Deus em oração, policie seus lábios para falar palavras de graça, ore a Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Ele usa aqui a verdadeira religião. A verdadeira religião é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, tem mais um E, preservar-se incontaminado do mundo. Aí fala de santidade de vida. Então, a prática é socorrer as pessoas, a prática é sentir a dor do irmão, é praticar a empatia, é ser generoso, é contribuir com as pessoas, auxiliando aquelas que estão passando por necessidade e que têm uma vida mais difícil financeiramente. Ajude o seu irmão, ajude as pessoas, participe de missões, mande ofertas para missionários, invista na palavra de Deus. E aí, passe a verificar a tua vida, santifica ela, remova, não deixa se contaminar. Lembra de Daniel? Leia Daniel capítulo 1, se eu não me engano, versículo 8. Daniel decidiu, não contaminar-se. Ele falou: eu não vou me contaminar. Eu quero a santidade de vida como padrão para mim. E assim deve ser também para cada um de nós. Amém? Deus nos abençoe.